Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Neemias, agora no capítulo 5, a partir do versículo de número 15, que diz assim: Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então, Neemias fala da restauração, especificamente dos muros de Jerusalém, com seus portões, porque Deus colocou no coração de Neemias, e ele mesmo afirma isso, que foi Deus que colocou isso no seu coração, de que ele se fixasse, em primeiro lugar, na restauração dos muros, para que o povo de Israel, que estava voltando para Jerusalém, se sentisse seguro quanto aos seus inimigos. Os seus inimigos também estavam muito enfraquecidos, porque eram os que estavam além do rio Eufrates em relação ao Império Persa, antigo Império Babilônico. Então, o Império Babilônico tinha enfraquecido não só Israel, mas todos os seus vizinhos. Não havia mais exército naquela região. Babilônia havia levado os melhores soldados, os líderes de todas aquelas regiões para a Babilônia. Ele criou um exílio de muitos povos, entre eles o povo judeu, o povo de Israel. Então, Neemias com o povo de Israel não tiveram muita dificuldade de se defender dos poucos inimigos que também sobraram ao seu derredor. Mas Neemias entendeu que Deus estava pondo no seu coração que Jerusalém tinha condição de ser ainda mais forte, desde que as muralhas, os portões, a proteção estivesse restaurada. Então Neemias volta ali para Jerusalém, trabalhando nessa área, trabalhando nesse serviço de restauração, então, das muralhas de Jerusalém. Mas Neemias já entendia que a bênção de Deus, o mais além do muro, além da proteção material, ele teria a bênção de Deus desde que ele obedecesse a palavra de Deus, a palavra dada a Moisés, as festas, a alegria de Jerusalém, a casa de Deus, a guarda do sábado, como dia de descanso, no sentido de descansar dos trabalhos, das obras, mas então de se alegrar em Deus, de adorar a Deus, louvar a Deus, dia de fé, celebração de vitória. Sábado é dia de celebração da alegria, da presença de Deus com o povo. É o dia do Senhor, é o dia da vitória, é o dia da bênção, é o dia do culto, é o dia da alegria. Então Neemias queria realmente todas as coisas restauradas. Não só a parte material, o muro, mas a vida, o amor ao próximo, a alegria. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre a ceia. E diz que todos eram para comer e beber. Beber o vinho, se alegrar, comer o bolo, comer o pão, simbolizando o corpo de Cristo, beber o vinho, simbolizando o sangue de Cristo. Ele mesmo recorda ali das palavras de Jesus na instituição lá da ceia da Páscoa em Jerusalém, mas que também Neemias já praticava, os judeus restauraram também a festa, todas as festas dos tabernáculos, a festa da Páscoa, que é a festa dos pães ázimos, com vinho, com o trigo, o pão, com o azeite, com o mel, com todo o alimento ali da região, celebrando tanto a morte, tanto o passar da opressão do Egito para a libertação, quanto a alegria de estar livre, celebração da vitória, como em Cristo a celebração da ressurreição de Cristo passando da morte para a vida, e nós também em Cristo. Mas aqui Neemias diz que para que haja essa bênção de Deus, para que Deus não volte a castigar Israel como fez ao permitir o exílio
babilônico, eles não poderiam oprimir o povo. É o que Paulo diz, todos tinham que comer e beber, não podia um grupo ficar bêbado de tanto beber vinho e o outro sequer provar do vinho e sequer provar do pão, todos tinham que beber o vinho, todos tinham que comer o pão. Por isso é que Paulo diz, esperai uns pelos outros, é comunhão, é unidade, é igualdade, é todos comendo, todos bebendo quanto puderem, é banquete também, é celebração. Então é alegria, é festa. Onde tem o vinho tem alegria. Então, mais uma vez, Neemias vai lembrar disso. E vai falar, olha, os governadores antigos daqui, da época da opressão, da época da pobreza, da época da derrota, oprimiam o povo. Porque ele vai dizer, tomaram-lhe o pão e o vinho, tiraram a alegria do povo, tiraram o alimento e a bebida, que trazia alegria à festa. Então o povo não tinha festa, o povo não tinha mais alegria, era um povo oprimido. E Deus não se agrada disso, pois se Deus tira o povo do Egito pela opressão, pelo clamor do povo, porque estava sofrendo no seu trabalho, cada vez aumentado mais pelo faraó, pelos seus exatores, pelos líderes dos egípcios, e Deus os tira para a alegria, para a festa, para a celebração, para a liberdade, como agora os governadores daqui de Jerusalém vão oprimir o povo e tomando deles, como nós acabamos de ler no versículo 15, e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu, diz Neemias, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Que Deus quer o povo livre, quer o povo cantando, quer o povo celebrando, quer o povo alegre. Ninguém pode estar oprimindo o povo de Deus, tirando o pão, tirando o vinho, roubando a alegria do povo e achando que Deus vai permitir que então a opressão do Egito se repita agora na terra da libertação, na terra prometida. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Porque vamos repetindo, como ali já na época da igreja primitiva, Paulo já via isso em algumas igrejas. Ele já via isso lá em Corinto. Voltava a ver um tipo de opressão. Voltava a ver pessoas comendo e bebendo demais e outras menos. Outros quase não bebiam o vinho. Isso não pode acontecer. O povo de Deus tem que ser o povo mais alegre da terra. A nossa festa tem que ser a melhor festa que acontece no mundo, no universo. É a festa da vitória, mais do que vencedores. Então, uma festa maior, mais do que uma festa. É a festa dos grandes vencedores, que venceram o mal, venceram as trevas, venceram o inferno, venceram a morte, venceram com Cristo, estão na presença de Deus, então tem que ter abundância de alegria. Versículo 16. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também os judeus e os magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. Então veja aqui a conversão, o testemunho, tanto em Ester, as 127 províncias, a maioria se convertendo ao judaísmo pela festa, pelo vinho, pela alegria, pelo desfile nas ruas, pela celebração, o povo mais feliz da terra. Vamos nos unir a este povo. Então todos se uniram, uma grande parte se uniu, a maioria se uniu, a Mardoqueu, a sua bênção, a sua alegria, sua celebração, a sua festa, Ester, seu banquete, o seu vinho, a sua beleza, a sua alegria, a sua vitória. Então, a vitória do povo de Deus celebrada com cânticos, com louvor, com festa, pelas ruas, pelas avenidas, chamando o povo para alegria, e o povo vem cantar, o povo vem desfilar, o povo vem caminhar, mostrando a sua vitória, celebrando a sua vitória. E aqui, já com Neemias também, acontece isso, 150 homens, os que vinham a nós, dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. Vamos ver o que acontece nessa mesa. É a mesa da celebração, é a mesa da conquista, é a mesa da bênção, dos abençoados. Os abençoados são os mais felizes, celebram mais, sabem fazer festa, estão com a força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força.
Então estão com desejo de se alegrar no Senhor, de regozijar no Senhor, na presença de Deus. Versículo 18. E o que se preparava para cada dia com aqueles homens de várias nações, dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa, e o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Então veja o alimento, a fartura, porque a bênção, a prosperidade, a alegria no meio do povo de Deus. E as outras nações têm que ver esse amor, essa alegria no meio do povo de Deus para se converter. Um povo rancoroso, um povo que murmura, um povo cheio de não toque, não faça, não pode, não é um povo que ganha o mundo, não é um povo que tem alegria para conquistar, para que as pessoas desejem fazer parte do povo mais feliz da terra. Não é este povo. Veja, é o povo que prepara uma mesa na presença de seus inimigos. De todas as nações ali em volta que poderiam ser seus inimigos, acabam se tornando amigos. Que vem para a sua mesa, para o seu banquete. Deus prepara uma mesa na presença de seus inimigos. O meu cálice transborda. Vamos ver cálice de quê? Qual cálice transborda? Também aves se me preparavam. E de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Então Neemias preparava muito vinho, era servido na mesa, e os vizinhos viam. Quando os vizinhos viam de todas as nações ao redor deles, eles se convertiam. Eles viam que alegria, que serviço, que bênção, que dádiva. Vinho de todas as espécies. Ele nem sequer disse de muitas espécies, de várias espécies. Ele disse de todas as espécies. Então há uma ênfase na alegria, no vinho, na mesa. Além de um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves. Imagine as aves preparadas lá em cima da mesa. Imagine o banquete e vinho de todas as espécies. Então por toda a mesa havia vinho para todos, de todas as nações ali ao redor. Eles vão voltar como a rainha de Sabá. Vão voltar dizendo que nunca viram tal sabedoria, tal alegria, tal amor entre uma nação, a ponto de deixar que todos bebam vinho à vontade, com liberdade, o quanto cada um quisesse, para saltar de alegria, para se alegrar. E nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Então ele quer restituir. Ele quer fazer como Zaqueu. Se tem defraudado o povo, ele vai restituir quadruplicadamente. Vai haver festa quadruplicada. Então vai haver vinho quadruplicado, vai haver comida. Zaqueu também falou com Jesus na mesa. Eu vou promover uma festa, vou restituir quadruplicadamente. Vai haver festa em muitas casas aqui na minha cidade, na cidade de Zaqueu, porque ele vai restituir vinho, trigo, boi, ovelhas, aves, festa, como está fazendo aqui Neemias, para o povo, para os judeus e para até mesmo as nações ao redor de nós. Então, quando Jesus diz amai os que vos perseguem, os vossos inimigos, Jesus pode muito bem estar fazendo referência a este texto de Neemias, porque até aqui ele sofria com os que estavam tentando impedir a restauração do templo, a restauração da nação, dos judeus, de Jerusalém, do templo. E Neemias começou pelo muro, pelos portões do muro. Então, ao invés de Neemias guardar rancor, ódio, desejar o mal e atacar para matar os vizinhos, não, ele preparou um banquete, uma festa. Então, na presença dos inimigos, nesse banquete, o cálice de vinho transborda de alegria, e esses povos se convertem, passam a ser amigos dos judeus, querem ser como os judeus, querem seguir o exemplo dos judeus, porque os judeus têm vida, têm alegria, têm vinho, têm casa, têm comida, e tem uma comida bem dividida, tem um vinho bem dividido, como Paulo diz na ceia. Muitos comem demais, outros se embriagam, e outros não bebem, não comem. Não pode ser assim. No banquete de Esther, no banquete de Neemias, no banquete de Esdras, todos bebiam o quanto queriam. Havia distribuição igual. Ninguém
ficava faltando. Ninguém era esquecido. Todos tinham que estar alegres. E agora o versículo 19 diz assim: lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Deu alegria, deu alimento, festa. E os protestantes, muitos precisam de uma nova reforma, reforma para a alegria, para a celebração, realmente vir ao culto para a alegria, para muita alegria, para uma grande festa. Todo culto, enfeites de festa, comida, bebida, o que for, cânticos, louvor, oração, adoração, celebração. Sábado, culto, dia do Senhor é dia de festa. Celebrar a vitória, a obra da criação, a obra da redenção, a obra da vitória, toda a obra de Deus, tudo que Deus tem feito por você, por mim, serão motivos para celebrarmos, adorarmos, glorificarmos a Deus em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.